não dá para falar que é o ponto máximo ainda, porque a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente está no ponto máximo, no pico do que a gente já desenvolveu até agora em termos de segurança, rentabilidade, tranquilidade para fazer a gestão do nosso capital. A gente sempre teve esse lema, o Valério e eu, desde lá de 2016, né? Nós não vamos fazer trade, nós vamos fazer gestão. E a gente, com isso em mente, com essa meta, com esse norte aí, a gente sempre foi melhorando, tá? E falar um pouco mais a fundo o que é o sistema de gestão que a gente vem já utilizando há algum tempo e que foge do day trade, foge das análises todas de mercado, daqueles estudos infinitos, imensos, salas intermináveis todos os dias. E é um sistema que, diferente da especulação e do investimento, é gestão. E diferente, né, de ter 3 horas de sala por dia ou mais, né? Às vezes a pessoa fica aí o dia inteiro no mercado, minerando tudo. A gente consegue trabalhar em 10 minutos. E o Start é uma operação pequenininha, ela é feita para varejo, mas ela permite que você tenha uma renda adicional. Ela não é contínua, porque ela depende dos movimentos não digo de sobe e desce, mas de negócios que saem, certo? Por isso que a gente fala, às vezes vende mais, às vezes vende menos. Às vezes a gente tem mais estoque e tem menos comprador. E esse sistema aí, ele permite que você use em paralelo com o seu trabalho. Eu tenho aqui pessoas aposentadas que gostam muito disso, lá tem sua verificação diária, até 3, 4 vezes por dia, vai lá e dá uma olhadinha na operação. Pessoas que estão numa atividade plena também, porque não toma muito tempo, e muitos que tentam complementar, inclusive, com o day trade, porque ainda não saíram do day trade, mas a gente conseguiu tirar já muitos do day trade, né, Fabrício? Já, então, hoje, um pouquinho mais a fundo, aquelas dúvidas, mas como faz? Como fica no gráfico? O que é uma ordem oco? Certo? Então, vai ficar tudo mais claro. Aqui tem uma pergunta que eu quero adiantar, que é uma pergunta do Rodrigo. Ele falou, mas é sempre o mesmo volume ou foi mudando? Não, Rodrigo. Bem observado. Aqui, ó, a gente foi ganhando dinheiro, tá? Quando chegou aqui em 100%, eu falo assim, eu tinha o dobro do dinheiro que eu precisava, certo? Aí a gente aumentou. Pode ver que a curva até muda, né? A curva tem uma angulação aqui, ela já tem outra angulação, tá? E aqui, quando a gente fez 200%, a gente também aumentou o volume. Então, a gente vai fazendo, que essa conta aqui não teve saque, né? A gente optou por não fazer saque e acompanhando. Então, quando dá essa folga, eu tenho capital, eu posso... Isso que a gente fala que é o adicionar tabela, tá? Tem uma pergunta aqui se vai ter um bônus de opções. Sim, a gente dá o link do nosso curso da Nelógica de opções também, tá? O que sobra para você gerenciar, Miller, você só vai arrastar um gradeamento, que você vai entender o que eu estou falando lá, tá? Tá ali a frase, ó. Quem está fora... na verdade... Quem está fora não acredita, quem está dentro também não. Sejam bem-vindos. Bom, mais um dia aqui para a gente bater um papo. Obrigado a todos aí que já estão presentes aqui, que vão passar mais uns minutinhos com a gente, para a gente poder falar um pouquinho desse novo método, né? Esse novo modelo de... A gente fala não é nem de trade, de gestão, né? A gente programou, falou o ponto cego, aquilo que o Valério fala, né? Aquilo que a gente vê, mas a gente não enxerga, né, Valério? Uma coisa assim, né? Então, chegou o dia do nosso evento do ponto cego, né? Para a gente mostrar esse mercado que ninguém nunca te mostrou aí. A gente juntou bastante informação, né? Que virou quase um workshop isso aqui, né? Então, vai ter teoria, vai ter exemplo prático, que a gente vai mostrar como é que é a tela que a gente usa, para a gente colocar todo mundo na mesma página, tá? Bom, gráfico de desempenho, vocês sabem que a gente sempre mostra, né? Então, a gente vai mostrar mais alguns de algumas turmas passadas, né, que aconteceram, mostrar o meu, e a gente vai falar sobre isso aí, tá? Para quem não conhece a interface aqui do Black Arrow que a gente usa, vai ver também, né? Eu vou tentar aqui colocar mais ou menos umas ordens aqui para vocês verem a dinâmica. Para quem já conhece, vai ver que é mamão com açúcar, né? Tirar doce de criança, sem grandes dilemas assim para trabalhar, tá? O importante é eu falar assim, ó, tem gente aqui que já é macaco velho, conhece bastante a plataforma, né? Tá bastante habituado com isso, mas tem muita gente que está chegando também em busca de algo melhor, em busca de uma solução, em busca de uma forma de rentabilizar melhor o seu capital. Então eu vou pedir paciência para as duas partes, né? Para quem já manja tudo, né? E para quem não manja, porque quem manja fala, pô, mas isso aí eu já sei, vamos embora. E para quem não manja, eu vou falar assim, ó, espera um pouquinho que eu também preciso falar ali com o pessoal que entende da parada, tá? Então vai ser aqui, esse mini workshop vai ser para todos os níveis, tá? Não se preocupem, tá? Não se preocupem. Vamos lá, então, tá?
que é importante eu falar? A gente sempre comenta isso quando a gente faz a live do Start, né? Esse evento do Start. Hoje aqui, a gente vai trazer no final uma condição especial, tá? Então, se você está aqui, acompanha até o final e a gente promete, né, meter marcha aqui para não perder tempo e vocês conseguirem acompanhar tudo, tá? Então, a gente vai trazer esses bônus aqui para você, tá? Tudo na paz aí? Opa, boa noite. Frio. Tudo jóia, tudo jóia. Valério tá com caramba, Curitiba. Aqui tá um calor do caramba. Pessoal, assim, a gente hoje, como eu falei, a gente vai cobrir vários pontos, certo? A gente vai mostrar aí que isso é para todo investidor, tá? Quem está com muito capital já ou quem está começando com pouco capital, quem está buscando uma solução de rendimento, tá aqui é que nem o Sérgio, depois de me machucar muito no mercado, vocês são a minha esperança, é buscar também aí, trazer esperança para quem não aguenta mais apanhar, é buscar uma forma de gerar renda, dá quase para falar que é uma renda passiva, né, de tão pouco trabalho que isso dá, né, trabalhar 10 minutos por dia dá para falar que é renda passiva, certo? E podendo fazer o que você faz de melhor aí, cara, eu sou bom no meu trabalho, não quero largar meu trabalho, quero fazer isso aqui. Então é praticamente uma renda passiva aí, fazendo só a gestão no dia a dia de tudo que está acontecendo aí, tá? Então vamos lá. E tem muita gente que está chegando agora. Mas que negócio que é esse, né? De empresa financeira que o Valério fala, né? Swing trade, forex, par de moeda, mercado internacional, correlação negativa. Aquela coiseira de doido aí. Calma que a gente vai passar tudo assim rapidinho para nivelar aqui. Eu tenho uma apresentação que eu trouxe para vocês, para ficar tudo muito claro aí e desmistificar algumas coisas que a gente vem falando, tá? Para os novos que estão chegando aqui, eu sou o Fabrício Lodi, Falodi, está escrito aqui embaixo, né? Como fiquei conhecido lá na Sala do Ogro. Estou no mercado desde 1999. Comecei ali, tutorado, não sei nem se existe essa palavra aqui, tutorado pelo grande Luiz Barsi, né? Lá na época que não existia ainda quase nem celular, internet, nada. Tive a honra de conhecê-lo, de tornar amigo dele e me tornei aí um apaixonado pelo mercado de renda variável, pelo mercado de ações, pela carteira de dividendo, né? E fui aprendendo outras coisas, fui quebrando a cara com outras coisas, fui me aventurando e fui adquirindo conhecimento e experiência também, né? Sou um apaixonado pelo mercado, apaixonado, né? Não vivo sem o mercado, vivo do mercado praticamente, que eu tenho outros negócios aí, então não dá para falar que eu vivo do mercado, porque eu tenho outros negócios que me dão renda. Mas o mercado sempre, nesses últimos quase 30 anos aí, 27 anos, tiveram presentes no meu dia a dia aí, tá? Não teve, acho que um dia que eu não respirei mercado. Ao longo dessa trajetória conheci muita gente, um deles foi o meu grande amigo Ogro de Wall Street, o André Machado, e através do André Machado, né, o meu hoje sócio e parceiro aí, Valério Klug. Fui aluno do Valério, numa mentoria exclusiva que eu consegui convencê-lo a me dar, né, Valério? E a gente foi encaixando aí tanto o fundamento quanto os derivativos, o quantitativo, e como criando e aperfeiçoando o nosso modo de investir. Na verdade, o que a gente fazia para a gente. Aí o Ogro ficava inconformado. Não, como é que vocês não ensinam isso? Como é que vocês não ensinam isso? Aí a gente foi trazendo isso aqui para vocês, tá? E hoje a gente pode dizer que a gente... Não dá para falar que é o ponto máximo ainda, porque a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente está no ponto máximo, no pico do que a gente já desenvolveu até agora em termos de segurança, rentabilidade, tranquilidade para fazer a gestão do nosso capital. A gente sempre teve esse lema, o Valério e eu, desde lá de 2016, né? Nós não vamos fazer trade, nós vamos fazer gestão. E a gente, com isso em mente, com essa meta, com esse norte aí, a gente sempre foi melhorando, tá? Valério, boa noite. Quer falar um oi aí, falar um pouquinho de você? Olá, boa noite, pessoal. Hoje, fazer a conclusão das lives que a gente vinha fazendo e falar um pouco mais a fundo o que é o sistema de gestão que a gente vem já utilizando há algum tempo e que foge do day trade, foge das análises todas de mercado, daqueles estudos infinitos, imensos, salas intermináveis todos os dias, e é um sistema que, diferente da especulação e do investimento, é gestão, e diferente, né, de ter 3 horas de sala por dia, ou mais, né, às vezes a pessoa fica aí o dia inteiro no mercado, minerando tudo, a gente consegue trabalhar em 10 minutos, e o Start é uma operação pequenininha, ela é feita para varejo, mas ela permite que você tenha uma renda adicional, ela não é contínua, porque ela depende dos movimentos de
não digo de sobe e desce, mas de negócios que saem, certo? Por isso que a gente fala, às vezes vende mais, às vezes vende menos. Às vezes a gente tem mais estoque e tem menos comprador. E esse sistema aí, ele permite que você use em paralelo com o seu trabalho. Eu tenho aqui pessoas aposentadas que gostam muito disso, lá tem sua verificação diária, até 3, 4 vezes por dia, vai lá e dá uma olhadinha na operação. Pessoas que estão numa atividade plena também, porque não toma muito tempo, e muitos que tentam complementar, inclusive, com day trade, porque ainda não saíram do day trade, mas a gente conseguiu tirar já muitos do day trade, né, Fabrício? Já, então, hoje, um pouquinho mais a fundo, aquelas dúvidas, mas como faz, como fica no gráfico, o que é uma ordem oco, certo? Então, vai ficar tudo mais claro. Bom, a gente sempre fala, né, eu e o Valério lá atrás, a gente sempre falou de criar essa empresa financeira, né, e o Valério sempre, nas conversas que ele tinha lá no Projeto dos 10%, ele falava sempre lá das 3 formas de ganhar dinheiro, né, ou de rentabilizar o mercado, que é a especulação, né, o investimento, a gestão, e a gente sempre tentou fazer isso, né, Valério? A gente sempre buscou não dizer que a gente não faz trade, a gente evitava fazer o trade, a gente sempre buscou a gestão. Valério, explica pra gente, né, o que é essa questão da gestão, que história é essa de que o dinheiro é o nosso produto, né? Compara isso com o mercado tradicional, para quem está chegando aqui de novo. Vamos pegar aí como que o ponto cego, né, traz luz para o pessoal aí entender que a nossa variável é o preço aqui, tá? Bem, a Bolsa de Valores, que é por onde eu vou começar, é um ambiente que um quer pegar o dinheiro do outro. Mas também é um comércio, onde eu procuro comprar para vender no valor mais caro, ou vender para recomprar mais barato, tá? É a posição inversa. Mas é um comércio por diferencial matemático financeiro, tá bom? Então, quando eu tenho um diferencial matemático, existe o lucro. Quando eu tomo uma direção, existe o risco. E quando eu tomo um ponto de entrada, eu preciso de uma análise. E se eu conseguisse evitar a direção e diminuir o risco? Não digo eliminar todo, né, mas eu digo assim, o risco não quer dizer você perder todo o seu capital, o risco quer dizer que o teu capital possa sofrer uma diferença, um drawdown antes de ter resultado, tá? E se eu não precisar de análise, como é que eu faço? Bom, na nossa trajetória, nós tínhamos aqui sempre as operações estruturadas de papel e opções. Então, é uma operação completamente estruturada, uma vez por mês a gente arrumava a estrutura dela, independente de onde estivesse o preço. Já era um modelo de empresa financeira, certo? Então, teria volume, resultado, às vezes eu teria uma perda, volume e resultado, mas ele era a simetria positiva. Por quê? Porque as opções dividiam o mercado muito bem, certo? E depois disso, a gente colocou o grid dentro dessa estrutura. Mas eram operações 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões. Elas eram muito rentáveis, comparando com a renda fixa, extremamente seguras. Mas isso ainda não agradava tanto, né? Porque, embora você ganhe bem, não dá para viver necessariamente disso. Muitas pessoas gostam de tirar dinheiro do mercado para viver no day trade. E o day trade, eu nunca fui um bom day trader. Sempre fui um day trader irrelevante, certo? Fiz por muito tempo, nem de longe pagou o tempo que eu passava na frente do computador. Porém, eu entendia muito de estruturas. E uma das plataformas de mercado que tinha o gradiente linear day trade pediu para mim, faz uma coisa funcional aí em cima. Bem, então eu apliquei a matemática e a estatística, que foi criar a leitura dos sigmas, né, o sigma 1, sigma 2, sigma 3, que é o desvio de Gauss, a distribuição gaussiana. Calculei o tamanho das operações pela amplitude que elas tinham na média do dia e montei lá o que era a boleta direcional, a esgotamento, a integrada, a binária. E para o day trade isso melhorou a estatística de resultados. Tanto que tem no mercado uma sala que o professor lá é um ex-aluno meu, e a sala vai muito bem, obrigado. Certo? Porém, o day trade não traz a solução para todos. Por quê? Entre ganhar dinheiro, tem duas coisas que nos prejudicam muito, né? Quer dizer,
Prejudica ou não? São duas características. Uma é a matemática, a outra é a psicologia, né? A emoção. Pô, e às vezes a matemática está indo bem, está dando resultado e te entrega o resultado da semana na sexta-feira. Pô, aí a emoção pesa. E tem meses que tem uma movimentação ruim. Mês de tendência é horrível para gradiente. Principalmente no day trade, que tu é obrigado a zerar a posição. Então os problemas começaram a vir assim as perguntas. Poxa, e se eu não precisasse zerar a posição? E se eu não precisasse olhar nem distribuição gaussiana? Como ficaria essa operação? Bem, a primeira resposta é, olha, para que eu não estopasse a operação, ela teria que ser suportável financeiramente. E se eu não tenho tanto dinheiro para isso, existe um mercado que faz isso, onde eu não tenho um contrato, nem 10% de um contrato, né? No caso aqui a gente tem 20% do contrato na P3, e aí tem uma alavancagem de day trade, mas eu tenho no mercado de contratos mundiais, eu tenho 1% de um contrato. Então isso quer dizer, eu posso suportar um espaçamento de carregamento extremamente longo, certo? Igual ele tem um preço médio negativo. Mas nesse caminho, ele não vai em linha reta. Então ele vai lá fazendo os movimentos dele e se eu puder captar um pouquinho de cada movimento, como no gradiente day trade, o preço médio vai ajudando. Bom, então esse mercado nós temos o mercado internacional de contratos, né, o CFDs. Bem, e no momento que eu tenho uma grande amplitude, a análise técnica, a análise estatística da distribuição gaussiana começa a desaparecer. Por quê? Porque quando eu olho um CFD, que é uma moeda, ele tem muito mais a ver com macroeconomia e movimentos dos bancos centrais, que são extremamente mais limitados e reversíveis. Poxa, então tenho outra solução. O que vamos fazer com isso? Bom, começar a estudar. Depois disso, eu preciso equilibrar essa operação. E por que não utilizar a correlação negativa? Porque eu tenho algumas moedas que caem, mas eu tenho outras que sobem. Então, nesse caso, já existe uma solução de equilíbrio. O equilíbrio é de 100%? Não, nada consegue equilibrar 100%. Mesmo que eu tenha uma moeda caindo 5% e outra subindo 5%, a que cai é acumulativa. A que descarrega não é. Ela, por exemplo, tem 5 linhas, vai ter 4, vai ter 3, vai ter 2, vai ter 1. Ela tem uma disparidade contra, até que eu tenha outro movimento. Com isso, a gente precisa um pouquinho de estudo. Como as moedas elas trabalham dentro da volatilidade, a volatilidade é composta por duas coisas. A frequência, que é aquele ruído que arrebenta com os day traders, e a amplitude, que é o objetivo do investidor, o longuíssimo prazo. Olha, se eu conseguir colocar dentro da amplitude um pacote de frequência, minha operação, matematicamente, ela se torna limitada a contra. E se eu tiver um pacote de moedas nesse sentido contra um pacote contra, a situação melhora bastante, há grandes possibilidades. Só que esse ruído, essa frequência que estopa os day traders e o movimento dos bancos centrais é igual à economia de muitos produtos. Então, 85% do tempo, essas moedas fazem ruído um contra o outro. Então, compra, vende, compra, vende, compra, vende. E assim ela vai trabalhando, dando uma alimentação financeira muito forte. Então, eu tenho três situações. 85%, um ruído muito grande e uma alimentação de capital para a nossa conta. 7,5% do tempo, eu tenho pares que estão carregando um preço médio e, se o meu financeiro é bom, ele é tranquilo e suportável, enquanto ocorre a alimentação de ruído. E 7,5% que vai a meu favor. Né? Claro que o que vai a favor é menos do que vai contra, mas 85% mais 7,5% contra o 7,5% de peso, a conta foi positiva. Bom, e o que isso tem a ver com o comércio normal? Quando nós olhamos aí numa fruteira, né, o preço do tomate, na safra, o preço é baixo. Na entre safra, o preço é alto. Mas ele trabalha dentro de uma faixa. E ele vai revertendo. Laranja, batata, abóbora, alface, tudo tem um piso e, tecnicamente, um teto. E ele trabalha durante o ano nisso.
Dentro de um comércio, eu também tenho, né, um exemplo, uma confecção, uma loja de roupas, que vai colocar uma camiseta ali na entrada da primavera a um determinado valor, ela tem um valor mais alto, verão ela continua alta, vai chegando o outono, ela vai entrando na promoção e caindo o preço. Ou seja, o empresário, entre as que ele vende com preço mais alto e as que vende com preço menor, ele passa a régua e ele tem um lucro X. É isso que interessa para ele. Aí isso é na calça, na camisa, no casaco, no blusão, e assim por diante. Assim no mesmo caso que na fruteira. E quando nós olhamos a nossa economia e a faixa de preços suportáveis, isso acontece na economia na forma das moedas de países emergentes, não emergentes, países primeiro mundo. Esquecemos aqui países emergentes, que só tem desvalorização. Mas vamos olhar países que têm um grau de investimento, que tem importação e exportação muito bem estabilizada, que tem um nível de endividamento controlado dentro de uma taxa de juros controlada, e que tem bancos centrais sérios e um estado de governança de eficiência. É o caso que a gente não vê muito por aqui e em outros países emergentes. Tá? Então, acontece que a gente diz que a gente não faz trade, porque o negócio acontece sozinho. E a gente diz que não opera em bolsa, porque a gente pega a singularidade dos movimentos, que são iguais ao do comércio, e aplica em contratos. Por quê? Porque, na verdade, tudo é contrato na vida. Eu sempre gosto de dar o exemplo na palestra, né? Um boi no campo, ele é produto. Vendeu para o frigorífico, contrato. O frigorífico vendeu para o açougue, é contrato. O açougue vendeu para o restaurante, é contrato. Vendeu para o cliente, na mesa do restaurante, é contrato. Por quê? Porque ele começa a se tornar meios de pagamento. Então, depois é feita a entrega do produto, mas o meio de pagamento é que define o negócio. Então, produto é dinheiro e dinheiro é contrato. Tudo na vida é contrato, por incrível que pareça. Um talão de cheque, uma folha de cheque é contrato, uma promissória é contrato, uma nota de dinheiro é contrato, onde o Estado garante, está dando um contrato de portador. O PIX é um contrato entre você, a API e a outra parte, e o banco. Uma TED é um contrato, um financiamento é um contrato. E quando a gente entende exatamente o ponto cego, poxa, mas isso tudo está na minha frente, a convergência do comércio com moedas do mundo, claro, países, primeira linha, o entendimento que produto é dinheiro e dinheiro é contrato, poxa, eu consigo trabalhar de uma forma muito, muito nítida isso. E como eu digo, isso é investimento? Não, eu nem gostaria de dizer que é investimento. Pô, quanto rende esse investimento? Bem, se você for considerar que os fracionamentos de contrato que você compra são algum produto que está em estoque e que dentro do movimento de carrega, descarrega, carrega, descarrega, carregar e ir comprando, tá? E descarregar e ir vendendo. É como se você tivesse uma prateleira que você fosse comprando produtos e esperando o outro lado retirar esses produtos, tá? E no comércio nós temos o produto, o preço e nós não temos o cliente. Já nesse sistema, eu tenho o produto, o cliente está no book na minha frente e a variável é o preço. Poxa, mas não gostei dessa tua colocação. Bom, vamos ver de novo que a gente não enxerga. Quando eu tenho uma confecção, uma loja, e ela tem lá esse casaco aqui, ó, casaco de inverno. Entrou outono, vendi bem, comprei a 300, estou vendendo a 600. Inverno, estou vendendo bem, está chegando a primavera. Opa, liquidação, de 600 cai para 500. Está no final da primavera, eu estou com estoque. Olha, baixa para preço de custo. Promoção. Chegou finalzinho, eu tenho ainda uma quantidade lá, eu tenho que queimar. Olha, vende lá R$50 abaixo do preço de custo. Vende a 250, com um pequeno prejuízo. Por quê? Porque não me interessa mais o lucro, me interessa aquele capital imobilizado nesse produto em estoque. Então, de todas as vendas que eu fiz, eu vou ter uma média. E o que tem a ver isso com ter o produto, o preço e não ter o cliente, e ter o produto, ter o cliente e não ter o preço? Nesse caso, eu tive que baixar o preço para chegar no cliente. Isso acontece no dia a dia, a gente não nota.
E isso acontece lá dentro da operação. Quando está carregando, você vai comprando mais barato, esperando vender um pouquinho mais caro. Quando chega, por exemplo, um momento, mas vai carregar para o resto da vida? Não, o mercado retorna, ele fica de lado, começa a baixar o preço médio. E às vezes, quando o nosso financeiro anda, a gente faz uma normalização, que é o quê? Poxa, entregou mais dinheiro, vamos eliminar o resto do estoque? Poxa, aqui eu estou com, sei lá, 0,10 contratos comprados. Vamos vender a metade ao preço de mercado agora, só para baixar o risco e deixar o nosso estoque todo linear de novo para recomeçar a operação? Não é recomeçar do zero, mas recomeçar com uma quantidade de produtos e caixa é o que a gente faz. Então, por isso, esse sistema, quando ele entrega uma rentabilidade, e às vezes tu olha assim, poxa, isso é um ótimo investimento pelo resultado. A gente diz assim, bem, se você abrisse um negócio hoje, aluguel, balcão, computador, maquininha, ar-condicionado, sistema de segurança, iluminação, vitrine, funcionário, contador, e aí vai em despesa. Imagina se você eliminasse todas essas despesas, tendo agora um pequeno computador, que todo mundo já tem, um pequeno capital, que nesse caso é o start, que é o começo, é uma operação bem de começo mesmo, para te aprender e começar a ver a rentabilização, uma internet e abrir uma conta numa corretora e baixar a plataforma que é de graça. Você economizou todos os seus custos para poder comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, economizou. Você vai ganhar linearmente, bom, no comércio, no inverno a sorveteria não vai vender muito, mas depois do verão ela vai vender bastante. Então quer dizer o quê? Eu não sei como vai ser meu fluxo de vendas, ele é completamente aleatório. Mas dentro de um número de eventos, ele é sempre favorável a mim. Então, é um sistema que vai entregar como um comércio, não sei se já arranca entregando muito dinheiro, ou empatando por um tempo, e fazendo a composição, mas ele vai trabalhar de uma forma que, cadê minha análise técnica para achar ponto de entrada e saída? Não existe. Cadê minha análise de fluxo? Não existe. Cadê meus 3.000 indicadores que eu nunca sei como funcionam e que tempo gráfico colocar? Não precisa. Cadê aquela dor nas costas e a visão se deteriorando aqui nos hertz dessa tela? Não tem mais. 5 minutinhos de manhã, toda a movimentação asiática, movimentou o mercado, arrasta as ordens. Final do dia, terminou Europa e Américas, arrasta as ordens. Pronto. 10 minutos por dia de trabalho. Poxa, mas com 6.000 eu vou viver disso? Não, isso é uma realidade óbvia. Com 6.000 você vive com um carrinho de pipoca ou de churros e vive mal. Mas é o meio de você aprender. Aqueles 6.000 reais que estaria parado numa poupança, onde o olho está esperando para queimar aí uma vitrine, você já não usa mais para isso, você deixa lá rentabilizando, aprendendo um sistema, ganha um capital, bota 2 tabelas, pode fazer um aporte, e assim você vai realmente crescendo a sua empresa. Da mesma forma que nós vemos aqui outros operadores que começaram no start, ganharam, viram a possibilidade e foram para mais além. Ô Valério, então, ó, você falou aí um monte, né? Falou de sorveteria, falou de pipoca, falou de comércio, falou do inverno. Então, assim, cadê a análise técnica? Cadê aquela história? Então, isso é um tipo de investimento, né, que é para quem? Não é só para o trader, certo? É para um empresário, é para um profissional liberal, é para um estudante aí, um investidor de outra modalidade, alguém que está vindo da renda fixa. Para quem que é isso? Vamos lá. Nós somos de mercado. Nós éramos, tecnicamente, mais de B3. Mas, como eu sempre fiz na vida, uma empresa financeira, ou seja, tu não tem produto, tu usa dinheiro para dar diferenciais. Eu sempre gostei muito desse nome, sabe? Porque isso é muito estável. E sempre foi a métrica que eu gostei de trabalhar. Quando você tem isso, é claro que a gente é mais conhecido no mercado, mas grande parte do pessoal que está com nós, realmente, ele não se identifica nesse sistema como está investindo, mas sim como ter uma empresa à parte. Então, a pesquisa dentro das nossas turmas dá 96, 97% que eles veem isso como uma pequena empresa
onde ele faz negócios de compra e venda e não está ligado ao mercado, por incrível que pareça. Olha um pouquinho, é pequena porcentagem, ainda acha que é mercado. Até porque, mesmo nessa pesquisa, esses ainda estão bastante no day trade, gostam da operação durante o dia ali, tem as salas, tem os grupos, mas então é compreensível. Mas quem é empresário, trabalha com pessoas, com valores altos, com contador, com fluxo bancário e tudo mais, realmente viu, poxa, isso aqui é um negócio. E ele tem a mesma frequência, às vezes mais negócios, às vezes menos que um comércio qualquer. Isso aí pode ser comprovado hoje, se até alguns estiverem aqui na live, né? Eles mesmos confirmarem isso. Então a gente entende que é para o day trader que quer uma nova via de investimento, a gestão é a resposta para isso. É para a pessoa que é aposentada e, pô, meu dinheiro não rende nada, e eu estou aqui olhando TV o dia inteiro, pô, eu queria ter uma atividade que eu fizesse uma gestão, pô, tudo tecnológico, todo mundo usa um computador para gerir o seu negócio, pô, é tão fácil gerir um negócio do jeito que a gente tem aqui. O empresário que tem algo em paralelo também, como a gente tem muitos, tá? Até mesmo para quem pensa, olha, eu vou entender isso como um investimento. Então, vale para o especulador, vale para o investidor, mas principalmente para quem acha assim, eu sou um empreendedor, estou descobrindo um negócio novo, de uma forma nova, com conceitos novos. E vou aprender isso daqui, posso usar uma tabela que é 6 mil, 2 que é 12, 3 que é 18, até um certo limite, a partir daí, claro, a gente já recomenda alguma coisa maior, mas isso permite você começar pequeno, entender o sistema, ver a possibilidade. Poxa, e às vezes você vai estudar um ano inteiro para ter uma profissão, para ir bater porta, currículo em um curso técnico. Por que não, em um ano aqui, você aprender a ser o CEO da sua empresa? Bom, o Valério falou bastante aqui agora. Tem bastante pergunta aqui no chat, pessoal, mas a gente vai deixar para o final, porque ou a gente cobriu essas respostas aí de vocês, ou para a gente também não perder aqui a dinâmica, tá? Então, mas passando aqui, o Valério explicou uma série de coisas, né? E umas perguntas que surgem por que não da B3, né? O que é o Forex? O que é isso, a história de pares de moeda? Então, eu preparei alguns slides aqui, breves e sucintos, para a gente colocar todo mundo na mesma página e a gente dar a sequência do que a gente está falando. De repente você fala, não, mas isso não é para mim. Então eu gostaria de dividir isso aqui com vocês. Vamos lá. Então, nesse modelo que a gente está falando aqui, tá? A gente está falando do mercado Forex, né? Que é um mercado de câmbio, Foreign Exchange, tá? Daí que vem a formação da palavra Forex. Hoje, o Forex é o maior mercado do mundo, tá, pessoal? Porque tudo acontece ali, né? Empresas negociando com empresas, países, todo esse câmbio precisa ser feito, tá? Visão geral, então. O que é o Forex? Como eu falei para vocês, a gente vai ver o que é o Forex, como o mercado funciona, quais são os custos, essa questão de risco e regulação que muita gente fica preocupada, como que a gente começa com o pé direito, como que a gente começa do jeito certo aqui, tá? Então, vamos lá. O que é o Forex? Como eu falei, ele vem ali de Foreign Exchange, que é um mercado global de moedas, né, onde são compradas e vendidas uma contra a outra. Por exemplo, né, quando alguém fala lá que comprou um par euro-dólar, significa que ele está comprando euro, ao mesmo tempo que ele está vendendo dólar, né, ou quanto que o euro está cotado em relação ao dólar, tá? Ele é um mercado OTC, né? Ele não é uma bolsa central como a Bovespa, por exemplo, né? Como a B3. Né? São várias bolsas, né? A negociação ela ocorre numa rede de bancos ali, corretora e plataforma eletrônica. Então, você tem uma corretora, ela tem uma bolsa, tem os provedores de liquidez, você tem outra corretora que monta um balcão de negócios e assim vai funcionando. Para se ter ideia do volume, né, o giro médio global em abril de 2025, né, ele foi de 9,6 trilhões de dólares por dia, para ter ideia, né, é o maior mercado financeiro do mundo em volume. Então, esse é um dos pontos que a gente acabou indo lá. Liquidez, né? Liquidez a gente tem para o tamanho de ordem que a gente quer entrar, para o tamanho de ordem que a gente quer sair, a gente como tem que trabalhar. A gente sentiu, né, muita dificuldade aqui na B3, conforme o mercado vai ficando triste, o investidor desanimado, a gente vai perdendo liquidez e começa a ficar caro e difícil de operar aqui, principalmente quando a gente vai fazer gestão, tá?
Um outro ponto positivo que é um mercado que opera quase 24 horas por dia. Ele funciona de segunda, na verdade, de domingo à noite, né? Até sexta-feira, acompanhando os principais centros financeiros do mundo. Né? O Valério falou, acordo de manhã, vou ver o que aconteceu ali nos meus pares de moedas asiáticas, eu vou depois, mais tarde, ver o que está acontecendo na Europa, e assim vai. E como é que é a história do Forex? Né? Então, o Forex começou lá em 1944, né? Depois do Tratado de Bretton Woods, né? Que cria o sistema de câmbio mais estável no pós-guerra, né? Toda aquela questão do petróleo, né, Valério? Em 71, os Estados Unidos suspende a convertibilidade do dólar em ouro, abalando o sistema fixo. 76, começa o acordo da Jamaica, o câmbio flutuante. 99, nasce o euro, né? Com uma nova moeda ali da Europa, como uma reserva global, e tudo isso vai fortalecendo cada vez mais esse mercado. Nos anos 2000, né, com o advento da eletrônica, né, do trading eletrônico, né, da criação dos home brokers, do acesso às plataformas, sei lá, plataforma digital ou plataforma eletrônica, né, o fim do viva voz, né, isso começa a chegar no varejo também e permitir alavancagem, começar a ter acesso a todo mundo, tá? Entre 2017 e 2024, né, e o mercado começa a crescer cada vez mais e surgem novas regulações ali pela FGC, que não é o Fundo Garantidor do Brasil aqui não, né, que é o código global ali do Forex, tá? Então, o Forex, é importante saber que ele não nasceu para a gente, ou não nasceu para o trader, não nasceu para a pessoa física, tá? É uma infraestrutura mesmo do mercado internacional, tá? E a gente, e o trader, depois do advento aí da tecnologia, a gente conseguiu fazer parte e dar uma mordidinha nessas oportunidades que surgem aí, tá? Então, como que eu mostro isso? Tá aqui, é fácil. 46% dos negócios que acontecem aqui, acontecem entre grandes empresas, tá? 50% dos negócios são entre instituições financeiras, tá? E 5% são clientes não financeiros, ou seja, empresas e varejo. Então, o grande tchan aí está nos grandes dealers, né, e nas instituições financeiras, tá? E o dólar participou aí de 89% de todas as operações, né? Por isso que o pessoal fala, o dólar vai morrer, o dólar vai morrer, o dólar vai morrer, mas o dólar hoje é que faz a roda girar no mundo todo, tá? Então, quando a gente vê aqui, nesse gráfico do lado aqui, ó lá, né, swap, que é a proteção, a troca de uma moeda pelo outro para proteção, outright forward, né, que são os contratos futuros, spot, a gente percebe que o mercado cambial ele é muito mais dominado pela gestão financeira, né, pelo hedge, por rebalanceamento, proteção, e não é nem ali por turismo ou pela especulação que acontece no nosso dia a dia aqui, tá? Então vamos lá. E o que é esse tal de par de moeda, Fabrício? O que é essas histórias que vocês ficam falando? Né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Lá. Eu já falei, por exemplo, do euro-dólar. Né? Então, como que a gente interpreta isso? Né? Quantos dólares compram um euro? Né? Hoje, esse é um dos pares mais líquidos. Né? A gente está falando das moedas mais top, as moedas mais líquidas do mundo. Né? Então, é um par, por exemplo, que tem um dos menores spreads. Spread é a diferença ali no book entre a compra e venda, né? Dólar americano contra JPY, contra o iene japonês, ou seja, né, quantos ienes compram um dólar, né? Isso aqui é um par, assim, pela diferença de cotação, dólar e iene, né? É bom para mostrar uma cotação, a gente consegue ter assim, um fracionamento absurdo, né? E ter uma alta liquidez quando a gente fala também. Libra contra dólar, né? É um par que tem uma volatilidade bem diferente também, né? E sai ali um pouquinho da zona do euro, tem a Inglaterra como um grande player aí. Por exemplo, Yuan, né? Dólar contra o Yuan, se eu quero uma exposição à China. Dólar contra franco suíço, né? Se eu quero buscar um refúgio ali, alguma coisa, uma estabilidade em relação a alguma crise, né? Quando a gente fala lá que a volatilidade bem baixa, tá? Então, cada par tem a sua característica, né? E dentro do conjunto que a gente trabalha, cada um tem a sua função, tá? E como é que funciona? Quais são esses custos, ordens, execução, como é que opera um par, tá? Então, tem uma palavrinha que eu falei para vocês aí, que é o spread. Né? Normalmente, vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Quando a gente vai comprar uma ação ali da Petrobras, talvez hoje aí deve ser a ação mais líquida que a gente tem aqui na Bolsa, vai estar lá,
R$34,11, alguém comprando e alguém vendendo no 34,12 centavos. Então o spread é 1 centavo. A melhor oferta de compra está no 11, no 34,11 que a gente fala, e a melhor venda está no 34,12. Então a gente não tem spread. Quando a gente vai para o Forex, a gente vê um spread maior, né? Às vezes alguns centavos, a gente fala em pips, né? Em pontos de variação ali. Então o spread acontece. Muitas vezes a gente vê isso no Black Arrow, né? Uma diferencinha ali entre essas linhas, tá? Existe, né, uma comissão, o markup que essas corretoras cobram. Algumas cobram direto na nota de corretagem, algumas já estão embutidas no próprio spread, né, que são as contas ali STP, ECN, isso varia de corretora para corretora, tá? Funny overnight, como é que a corretora acaba assim, né? O que é esse funny overnight, né? É o que o provedor de liquidez meio que cobra da gente. Quem aí aqui foi day trader ou opera um mini contrato de dólar, mini contrato de índice, sabe ali, quando a gente fala dólar futuro, índice futuro, que a gente tem um juro embutido, certo? Se eu comprasse um contrato de índice futuro e não fizesse, e ele não saísse do lugar, né, pelo período de validade dele, a gente ia ver ele perdendo valor todo dia, porque ele vai queimando aquele juro, vai queimando aquela, vamos dizer assim, aquela taxa DI que tem embutida nele, né, até o vencimento e vem outro contrato. No Forex, os contratos são contínuos, né? Ou seja, eles não têm vencimento. E existe uma diferença entre a taxa de juros de um país e a taxa de juros de outro país, né? E nesse ajuste ali, mais o risco do provedor de liquidez, né? Tudo que está acontecendo, existe uma coisa que a gente chama de swap, né? Que é cobrado ou creditado pelo provedor de liquidez. Então, alguns pares eu recebo swap, alguns pares eu pago swap. Não é uma relação direta. Nesse par eu pago $1 de swap. Então, se eu operar ele vendido, eu vou receber $1. Não, tem um risco diferente, né? Então, existe esse custo de carregamento, né, do swap. Custo e crédito, né? Que aí a gente vai balanceando. E um outro termo que pode escutar bastante é o slippage, né? Eu coloquei minha ordem de compra lá no 34,11, mas o mercado deu uma mexida, eu não consegui comprar no 34,11, a plataforma disparou, eu comprei no 34,13, né, 34,14. Então, o slippage pode acontecer, tá? E, assim como aqui no mercado brasileiro, a gente tem alguns tipos de ordem, que é a ordem a mercado, que é a ordem limitada, a ordem stopper, stop limit. Nós, aqui, vamos usar a ordem a mercado quando a gente montar o nosso grid, e depois é tudo ordem limitada. Ordem stop, stop limit, a gente não tem nesse tipo de operação, nesse tipo de gestão, tá? Então vamos lá. Alavancagem na prática, ganho e perda. O mercado Forex tem uma característica bastante interessante que é o potencial de alavancagem. O que é alavancagem? Né? Alavancagem é eu tenho uma quantia X de dinheiro, com o poder de alavancagem eu posso operar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes esse dinheiro que eu tenho, né? Então permite que eu tenha às vezes, essa alavancagem permita que eu tenha um retorno maior, né? Se eu estiver trabalhando correto, mas também permite que pode acontecer que eu tenha uma perda maior se eu estiver trabalhando incorretamente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu tenho uma posição lá de depósito na corretora de $110 mil com uma margem de 2%, né? $2.200, tá? Se o mercado, assim, ó, eu preciso de $2.200 para operar $110 mil. Se o mercado cair 1% de $110 mil é $1.100, né? Ou seja, comeu aqui, ó, 50% da minha margem, tá? Essa é uma alavancagem que a gente fala de 100 para 1, tá? Então, esse é um exemplo. Então, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho $11 mil com uma margem de 5%, né? Com uma alavancagem ali, com uma alavancagem. Então, para operar $11 mil, eu preciso de $550, tá? Se sobe aqui, o euro-dólar, né? Sobe de 1,1050, subiu, cadê aqui, ó? Saiu de 1,10 para 1,1050, eu tive $50 de lucro. Em termos da minha margem, né, eu estou falando aqui de 9%, tá? E se cai ao contrário, eu também tenho uma perda de $50. Por isso que é importante a gente saber, quando a gente está, entender a questão da alavancagem muito bem, né? Não tomar um risco desnecessário, porque pode te varrer do mercado se você não souber fazer isso direito. Bom,
E aí o que a gente fala da ilusão da alavancagem, né? Que o retorno parece muito grande, né, em relação ao capital que a gente movimenta, né? Em relação ao capital que a gente precisa pôr lá na margem. Então, um movimento de 1% contra pode consumir 50% da margem, como a gente viu aqui, tá? Uma alavancagem de 50 para 1. Ou zerar, ou teria zerado se fosse uma alavancagem, né? De 100 para 1 aí. Beleza? Então, alavancagem é um ponto que a gente fica bastante atento. Fabrício, e essa questão de risco, regulação, todo mundo fala aí de golpe, vamos lá, tá? Primeiro ponto, 80% dos clientes perdem também no Forex, tá? Na questão do day trade, na alavancagem, na especulação. Esse dado foi divulgado lá pelo órgão regulador dos Estados Unidos, que é a FCA, né? Que 80% dos clientes de varejo perdem dinheiro, tá? Então, inclusive, a FCA tem umas regras lá de alavancagem muito forte e de proteção de saldo negativo lá para não varrer o cara e deixar o cara ainda devendo lá, tá? A comissão central, aí, o órgão regulador central do Forex, fala ali, ó, que as perdas podem exceder o depósito inicial, que é o problema da alavancagem, tá? E aqui no Brasil, como é que funciona o Forex? Tá? Em outubro de 2024, a CVM fala o seguinte, não tem nenhuma oferta autorizada de CFD e Forex no Brasil, tá? O que é isso? Nenhuma corretora Forex pode vir aqui, fazer propaganda, oferecer produto, vem aqui, opera Forex, opera moeda, opera aqui esse par de moeda, eles não podem, tá? Mas a CVM também fala o seguinte, vocês não podem fazer propaganda, tá? Mas ela fala que os brasileiros podem investir no exterior por livre procura, desde que observem as regras aplicáveis de remessa, tributação e intermediação. Ou seja, as corretoras não podem fazer oferta aqui, mas elas podem estar ali com a porta aberta, né? Se eu quiser operar, eu posso abrir minha conta e operar, desde que, né, eu tome cuidado ali com a apuração do imposto, Receita Federal, tributação, e tome esse cuidado, tá? Regra prática para nós brasileiros aqui, tá? Se a oferta parece muito brasileira, ou seja, aquela propaganda na captação, né, do potencial, aquela coiseira toda ali, tá? E a gente sabe que está em desacordo ali com a CVM, tá? Fica esperto ali, que ali pode ter algum golpe. Aconteceu muito no passado, né, de corretoras, principalmente russas, que vinham aqui no Brasil, faziam uma grande divulgação, né, operavam por um tempo, faziam uma grande captação e tchau pardal, né? Deixava todo mundo na mão, tá? Nós não temos uma corretora cativa. O que nós entendemos é como funciona o mercado Forex. Que a gente tem algumas corretoras que a gente foi conhecendo, foi trabalhando, né? E entendemos, gostamos do atendimento e as coisas funcionam. Então, quem tiver aqui dentro, a gente tem algumas corretoras que a gente pode falar, olha, tem essa aqui, né? A gente tem praticamente aí, acho que 4 corretoras, né, que conversam com a gente ali, que a gente foi conhecendo, foi trabalhando e foi aprendendo a confiar, tá? Mas são inúmeras corretoras que tem por aí, ok? Bom, para a gente ir terminando aí, quais são as vantagens reais aqui, tá? Alta liquidez, como eu falei lá, um mercado que gira ali 9 trilhões por dia, a gente está falando de muita liquidez, certo? Então, isso traz books maiores, né, ou mais profundos, a gente fala, uma fila maior, spread menor, quanto maior a liquidez, né, e menor custo, né, quanto mais liquidez, a gente consegue diluir mais o custo, tá? Tem que tomar um pequeno cuidado, falei que o mercado trabalha quase 24 horas, mas começa ali, chegar perto das 18 horas, a liquidez cai um pouquinho, logo que abre ali às 19 e pouquinho, a liquidez ainda é baixa, e ela tende a melhorar a partir das 20 horas ali, noite afora ali, até às 17h30 de novo do dia seguinte, tá? Então é um mercado quase contínuo, né? Como eu falei, é praticamente 24 horas, fecha ali de sexta-feira à tarde até domingo, 6 horas da tarde. Uma grande potencial de alavancagem, tá? E acesso digital fácil. As plataformas são acessíveis. Hoje a gente tem a Nelógica nesse mercado também, né? Para quem usa o Profit, para quem conhece o Profit, a Nelógica tem o Black Arrow, que é a versão internacional do Profit, né? Facilitando a gente migrar de um lado para o outro ali, aquela interface mais amigável, tá? E como que a gente começa do jeito certo? É isso que eu coloquei aqui. A gente precisa entender custo, precisa entender como é que funciona a execução, spread, comissão, markup, essas coisas de swap que eu falei, tá? Tudo isso aí a gente vai entender a regra do jogo como é que é, tá? A gente até recomenda, poxa, não tenho experiência nenhuma, entrei no Start, faz ali uma semana, 15 dias, né, de conta simulada, tá? Para ver ali o que vai acontecer, como é que funciona a dinâmica operacional e depois vem, tá?
Então, entender o que risco de margem, custo, execução é muito importante. A gente cobre tudo isso, principalmente na parte teórica, vocês já vão ver isso. E depois, nos encontros ao vivo, né, a gente vai mostrando a dinâmica do dia a dia, como é que tudo isso vai funcionar. Beleza? Então, isso aqui eu queria explicar o que está acontecendo, o que é o mercado fora, o que é esse mercado internacional, onde é essas águas aí que a gente está botando o pé e está nadando. Fechou? Depois, se tiver alguma pergunta aí, vocês colocam aí, a gente fala sobre isso aqui também, tá? Aí o Valério já falou também do conceito do gradiente linear, né, Valério? Falamos do conceito de multigrid, você falou, né, do grid, da questão ali do contrato, que os preços vão mudando. A gente falou aqui o que é par de moeda também, né? Você falou da correlação negativa, o que mais? Fez a correlação lá da exchange virtual com a sintética, com uma casa de câmbio normal. Não, eu dei o exemplo como comércio, mas ele serve também como uma corretora de câmbio sintética e virtual. Em vez de você ter a moeda de conversão no cofre e o hedge, você tem ela toda em contrato. Agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Dar um exemplo, como é a tela, por exemplo, do Black Arrow, o que é um par e o que vai acontecendo aqui. Espera aí que eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora, tá? Muita gente pediu isso aqui. Mas eu quero ver um exemplo prático aqui, vou acabar mostrando outras coisas aqui, tá? Tem gente perguntando o que acontece, crise, tudo, a gente volta aqui. Apareceu a minha tela aí, Valério? Tá na tela. Então vamos lá. Olha aqui um exemplo de um par, AUD-USD, tá? Olha aqui, ó, deixa eu ver desde quando a gente tem esse par aqui, ó. Tá? Esse aqui começou lá, ó, por exemplo, em julho de 2025. Cada marquinha dessa que vocês estão vendo aqui, ó, uma marquinha verde é uma compra, cada marquinha vermelha é uma venda. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. Tá? É isso aqui. Nós vamos só esperando, ó. E vem, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Poxa, mas eu tenho que ficar o dia inteiro fazendo isso? Não. Então, por exemplo, a gente tem um intervalo que é calculado aqui, ó, tá vendo? Uma estratégia, uma ordem oco, né? Cadê aqui, ó? Vamos pegar aqui, por exemplo, se eu fosse, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Para cada par tem o seu coisa, eu vou colocando as minhas ordens aqui, ó. Né? Cadê aqui, ó? Né? Vou colocando uma série de ordens aqui, ó, e vou deixando o mercado trabalhar aqui para mim, ó, tá? Com gradiente. Então eu monto uma carteira de pares com as correlações negativas. Então se ele vier aqui, ele vai comprar, depois ele vai vender, ele vai comprar, ele vai vender e assim vai trabalhando, né? Com vários pares se correlacionando. Então é por isso que a gente vê aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse monte de ordem acontecendo, né? Então, pega aqui, ó. Vamos pegar um zoom maior aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Carregou, 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 depois ficou aqui e foi devolvendo tudo. Foi vendendo, vendendo, vendendo. Aí comprou, vendeu, vendeu. Comprou, comprou, vendeu, vendeu. Comprou e assim as coisas vão funcionando, tá? Pessoal, Rodrigo... Eu não vou aqui dar a fórmula da Coca-Cola para você, né? Eu estou dando um exemplo de um par AUD-USD aqui. Eu não vou falar para você qual é o par que tem correlação com o AUD-USD. É isso que está dentro do treinamento, os pares que vocês vão trabalhar, tá? Então tá tudo lá. Mesma coisa, não tem como, né? Eu estou mostrando uma base aqui. No start, a gente vai trabalhar com 6 pares, tá? 3 de suba e 3 de queda, que a gente fala, nessa correlação. Então, são 6 pares, né? Em outros modelos, que nem o Valério falou, são mais pares, tudo. Então, aqui a gente precisa, né, de R$6.000 de capital para trabalhar com 6 pares. Ou seja, né, uma margem de R$1.000 para cada par aqui. Uma margem super folgada para a gente trabalhar ali, tá? Então, esse é assim, essa é a tela que normalmente a gente vê. Então, a gente vê as ordens que vão saindo aqui, a gente vê as posições que a gente tem aqui. Aqui a gente vai ver o nosso gráfico de performance, tá? Então é assim, então a gente monta esse gradeamento, monta essa nossa arapuca aqui e deixa o mercado ficar trabalhando. Poxa, qual que é o meu trabalho então? Meu trabalho eu não montei aquele grid, então não saiu, eu preciso vir aqui ao longo do dia, ver se eu preciso pôr mais compra, né? Se o par subiu, eu preciso arrastar algumas vendas para cima e vou fazendo essa dinâmica aqui 2 vezes por dia. Então, a gente usa aqui, por exemplo, o gráfico de 60 minutos.
Vamos pegar aqui num dia que nem... Vamos pegar aqui, ó. Sei lá, nesse dia 3 de agosto, né? Teve 1, 2 operações, 2 compras aqui, 3 operações. Quer dizer, foi um dia tranquilo. Vamos pegar um dia mais agitado aqui? Vou pegar um dia de mais movimento. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Ao longo da madrugada inteira até a noite. Então, eu posso ir fazendo isso. Por isso que a gente fala 10 minutos por dia, eu vejo o que aconteceu e vou trabalhando, tá? E quando a gente junta aqui, parece um eletrocardiograma cheio. Meu Deus, não vou dar conta de acompanhar todas essas ordens. Mas quando a gente abre, a gente vê que é uma dinâmica, uma volatilidade bem tranquila. Ah, Fabrício, e se tiver um gap, né? Pessoas perguntam, o que acontece no payroll que tem alta volatilidade? Vamos supor aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui, provavelmente, 5 de junho. 5 de junho deve ter sido o quê? Vamos ver que dia que foi aqui, vamos ver. Uma sexta-feira. Um payroll, provavelmente, tá? Vamos ver que hora que foi isso aqui, ó. Olha lá, 9 horas da manhã, tá? Provavelmente um dado de payroll. O que aconteceu? Ele veio, carregou, e depois ele começou, ele veio carregando aqui, depois voltou a descarregar. Vamos supor que aconteceu isso aqui. Eu não tinha um gradeamento comprando aqui embaixo? E se tivesse aberto aqui embaixo? Eu teria pago muito mais barato. Eu já teria comprado essas 3 linhas aqui embaixo. Essas 3 linhas me colocaram 3 vendas aqui. E se no outro dia tivesse tido um gap de alta? Eu teria vendido tudo mais caro. Então, gap também é nosso amigo, tá? Gap também é... Mas no mercado Forex, raramente... Ah, aqui a gente teve um gap, ó. Tá? Tá vendo? Provavelmente teria uma compra aqui no meio do caminho, comprou as 2 aqui embaixo, acabei ganhando dinheiro nessa volta aqui, tá? Então, o sistema é a prova de gap, ó. Comprou aqui embaixo e foi entregando tudo tranquilo aqui de volta. Ó. Voltou cada... Gap é bom. Então, pra gente... Na verdade, assim, quando vocês começam a entender o que está acontecendo, começa a torcer para ter gap, começa a torcer para ter volatilidade, para ter mais hit, que a gente fala, e assim vai caminhando, tá? Fechou aí? Olha lá, gap é vida no Forex, né? Dia de payroll, é isso mesmo, tá? Então, assim, vocês viram ali, né? Algumas ordens por dia, tem dia, lógico, tem dia que vai ter mais movimento, mais volatilidade, sai uma notícia, o Trump põe um tweet, fala alguma coisa, teve guerra, tá? Então alguém perguntou, quanto tempo tem isso aí? Cara, eu mostrei lá de essa operação dessa carteira aqui era de julho de 2029. Vocês viram toda a movimentação ali. Nesse tempo a gente teve ali aquele mini crash do dólar em janeiro, teve guerra no Irã, teve tudo que foi acontecendo aí e trabalhou mesmo dentro daquela faixa ali. O que vocês precisam entender, né? O que acontece, meu Deus, se tiver uma crise, se tiver um Covid, muita gente pergunta isso, né? Primeiro, quando a gente tem muito a experiência quando a gente fala de ativos, né? Como assim ativos, Fabrício? A gente fala de uma ação, né? É claro que se eu tiver comprado ali numa Petrobras, tiver uma pandemia e fechar a operação, né, o papel tende a cair muito. Quando a gente está falando de moeda, é diferente, né? Primeiro que a gente está correlacionado. O euro contra o dólar, né? Se um vai cair, o outro vai subir. Tá? Ou um vai cair menos que o outro vai cair mais, as coisas vão acontecer, vão ter uma relação. E segundo, que aqui a gente está correlacionado. Eu tenho pares, como eu posso ter dólar vendido, eu posso ter dólar comprado, e as coisas vão se balanceando. Tá? Então, uma dinâmica diferente dos crashes, das crises, porque a gente não está falando de ativo, né? Eu não estou falando de uma ação, de uma empresa que pode ter uma perda no resultado grande. Né? O que a gente vai ter aí num eventual susto, por exemplo, numa pandemia, todo mundo pergunta da pandemia, né? É uma mudança nas taxas de juros, mas não é um país só que vai mudar uma taxa de juros, são todos os países que vão fazer ajuste como foi feito naquela época, tá? E um ponto importante, né, que o Valério comentou, a gente usa país de primeira linha, tá? A gente não vai usar pé de rato, né, Valério? Fabrício, se tu tiver um gráfico de desempenho aí mais longo para mostrar, até para responder assim o drawdown e tal, movimentação longa. Tenho alguns aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu separei para a gente mostrar aqui. Tenho de monitoria e tenho de start. 2 de start aqui. Peraí, ó. Apareceu aí?
Carregando. Esse aqui é a da turma 1, Valério, que a gente encerrou agora no dia... Não, desculpa... que a gente encerrou agora no dia 31 de julho, tá? 12 meses. 12 meses, tá? E você quer explicar? Quer falar você? Bom, pessoal, esse aqui é o desempenho do primeiro curso aberto que a gente fez. A partir desse que nos solicitaram o Start, que tem menos pares, tá bom? Por quê? Porque esse aqui exigia um maior valor, era uma monitoria de um ano inteiro, mas ele tende a seguir a mesma métrica, tá bom? O que muda é o tamanho financeiro da operação. E esse aqui tem mais pares, ou seja, quer dizer, tu usa mais dinheiro, certo? Também. O pessoal usa mais pares e mais tabelas. Esse aqui começou com 10 mil, numa monitoria de um ano. Então a gente vê ele começa modesto, depois ele começa a criar cor. Essa queda aqui é um cisne negro. Para quem perguntou, uma movimentação longa. Isso aí, quando o dólar caiu muito forte em relação a todas as moedas do mundo. Depois, né, continua, sempre volta à média. Então aqui também, aqui foi o NZD, se eu não me engano. E aqui, agora, teve, mas foi bem pequenininho o movimento, que foi o JPY, tá? Esse aqui fechou o ano com 182%. Então, pega a média aí, 182%, divididos por 12 meses, média de 15,16 por mês. Notem que aqui no mês 10, exatamente no mês 10, ele bateu 200%. Mas ele carregou e fechou inferior. Quer dizer, eu posso todo mês tirar dinheiro? Não, é como um comércio normal. Né? Então, às vezes, você vai ter que comprar estoque e não vender todo o estoque. Certo? Mas o que isso aqui entrega de resultado para nós? Compara com o pequeno comércio, com aluguel, funcionário e todos os encargos. Vê se ele te entrega essa rentabilidade na média do ano, do mês no ano. Então, o trabalho aqui, ele começa que, eu não sei se ele vai arrancar explodindo o resultado, eu não sei se ele vai passar um tempo de lado, mas ele tem uma média muito boa. Esse resultado de queda aqui poderia acontecer no começo? Não, porque os gráficos, os grids não estão compostos. Então, não tem como dar um cisne negro muito grande no começo. Pode dar uma coisinha de 15%, 20% talvez. Olha, não mais de 25%. Mas, para ter uma entrega dessa rentabilidade, você ter 25% em reversão é muito tranquilo. É como se no negócio de vocês, os primeiros 2, 3 meses, você tivesse que arcar com um estoque muito grande sem vender e depois começasse a descarregar o estoque aos poucos, tá? Então, a própria rampa de desempenho, ela mostra, tá, o quanto ele é assimetria positiva. É claro que essa primeira turma aqui, com a experiência que a gente teve para operações grandes, a gente já modificou, equilibrou ela mais um pouco, tá? A gente sempre trazendo a experiência. Deixa eu falar aqui, por exemplo, que o Valério falou. Porque, nossa, mas o que dá toda essa rentabilidade, quando a gente compara com o negócio, é que a gente não tem essa área vermelha aqui, por exemplo. Isso aqui é o que está embutido: custo, aluguel, impostos, funcionário, contador, aquele monte de custo que uma empresa tradicional vai carregando, a gente não tem. E, por exemplo, aí eu tenho uma queda na venda, o meu custo continua, eu trabalho um mês no prejuízo. Né? E a grande diferença... Quando a gente remove tudo isso da equação, né, a gente tem a condição de ter essa rentabilidade aqui. É como se eu tivesse qualquer negócio hoje e não tivesse esse monte de custo fixo envolvido. Né? E qual a diferença disso do bom gráfico de trade? Bom, primeiro que um bom gráfico de trade é muito raro. Aqui é o comum, certo? Você ter um gráfico de desempenho desse é uma raridade no mercado. Aqui é o nosso comum, certo? E no trade você tem que catar a entrada e saída e lidar com a decepção e com a euforia. Aqui não. O seu estoque está lá, você só faz a gestão do volume que está carregando e do financeiro. Aí faz o limite de carregamento e a normalização, limite e normalização. Aqui eu tenho o exemplo da turma do Start de dezembro, tá? Que encerrou no dia, 5 de maio, alguma coisa assim. Aqui, ó, tá aqui, 5 de maio. Tá? Ela começou 17 de dezembro e encerrou dia 5 de maio, tá? Essa turma começou como vocês, vão começar com R$6.000, né?
Então, elas terminaram aí, ó, zeramos a conta da turma de vocês. 4 meses, 3 semanas, com 75%, tá? E por que a gente zerou? Porque a gente usou essa conta para começar outra turma. Então, e dentro, né, Fabrício, do que anda no mercado, se nós olharmos o resultado, olha o gráfico anterior aí, por favor. Ó, pode ver que esses últimos 2 meses ele carregou para descarregar. Então, a última turma do Start, ela sofreu isso daqui, ela ficou um pouquinho no vermelho e está no 0 a 0. Pô, mas não funciona? Aqui, né? Não funciona? Funciona, mas a gente depende do fluxo de negócio. Não é de estopar, de acertar, de achar. Não, é o fluxo de negócio. Ele está carregado. Então, ele carregou, está descarregando e vai andar. Então, a gente tem que ter sempre essa percepção de que não está dando errado. Ele está no tamanho de negócios que o mercado está entregando no momento. Certo? Aqui tem uma pergunta que eu quero adiantar, que é uma pergunta do Rodrigo. Ele falou, mas é sempre o mesmo volume ou foi mudando? Não, Rodrigo. Bem observado. Aqui, ó, a gente foi ganhando dinheiro, tá? Quando chegou aqui em 100%, vou falar assim, eu tinha o dobro do dinheiro que eu precisava, certo? Aí a gente aumentou. Pode ver que a curva até muda, né? A curva tem uma angulação aqui, ela já tem outra angulação, tá? E aqui, quando a gente fez 200%, a gente também aumentou o volume. Então, a gente vai fazendo, que essa conta aqui não teve saque, né? A gente optou por não fazer saque e acompanhando. Então, quando dá essa folga, eu tenho capital, eu posso... Que isso que a gente fala que é o adicionar tabelas, tá? E aí, essa aqui é uma conta minha do Start, que ainda está rodando, ó, que começou, mas aqui está em reais e aqui está em dólar, tá? Porque o Black Arrow aqui, ele me trouxe em reais. Ela começou dia 20 de fevereiro, tá 10 do 8 aqui, ó. Então, ela começou com $1.200, os R$6.000 na época, tá? E tá com $1.683. Então, 2.455 ali, ó. 2.455,88 divididos por 5,05, 486, que é esse ganho aqui mesmo, ó, de 1.200 para $1.680, tá? Então, vê, ó, ela começou, vai formando o grid e vem. Né, vê um carregamento, descarrega e vai recuperando. Então, esse aqui é um start meu, conta minha, pessoal, também, que está rodando aqui, tá? Captaram por enquanto aí? Tá ficando mais claro? Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Vou responder uma pergunta. O que você acha melhor fazer primeiro, galera? Perguntas. Então vamos para as perguntas aqui. Deixa eu dar uma voltada aqui. Cadu Conte, colocando meu pesqueiro à venda para me dedicar exclusivamente por 10 minutos, diário no grid. Ô, Cadu, mas aí você fica no grid e fica pescando, cara. A melhor coisa do mundo. Não, fecha o pesqueiro e fica pescando. Quanto tempo tem o sistema e quanto a rentabilidade? Bom, a gente te mostrou aqui as rentabilidades, né? Ela varia, né, Marcos? Porque estamos falando em renda variável. Eu mostrei um exemplo aqui do Start, a gente mostrou um exemplo aqui de monitoria, mostrei um outro exemplo do Start que está em andamento aí. Então, vai depender muito do momento que a gente está olhando, né? Ela não é renda fixa, certo? A gente tem essa previsibilidade. A gente sabe que a simetria é positiva, vai tudo estar andando ali, tá? Então, não dá para falar, dá X por mês, dá mês por mês. Pode dar um mês negativo, pode dar um mês explodindo, e ela vai se compondo a rentabilidade ao longo do tempo ali, tá bom? Como a estratégia teria se comportado em movimentos direcionais ou eventos extremos recentes? Acho que deu para a gente cobrir isso aí também, né, Guilherme? Mostrei aqui aquele mini crash do dólar, a questão do Irã, também coloquei aqui para você. Utiliza algum tipo de automação? Não. Como vocês viram aqui, a gente utiliza só a ordem OCO, né, que é One Cancel Order, que é a ordem que a gente põe a ordem, né, e quando ela é executada a compra, ela já coloca a venda. Então, não tem nenhum outro tipo de automação. Mas dá para fazer alguma automação? Até deve dar, tá? Mas tem que lembrar que é o seguinte, é o olho do dono que engorda o porco, aquela história. Então, cara, já são 10 minutos por dia, entendeu? Ajustar 2, 3 horas, ajustar um pouquinho, colocar essa sensação de propriedade, de ver, de entender o que está acontecendo, de ver o resultado, ela é importante. A gente já teve casos de aluno que levou prejuízo, mas porque o cara ficava uma semana sem olhar, 15 dias, mas minha grade está diferente de todo mundo, eu não estou tendo o mesmo resultado de todo mundo. O cara não tinha preço nenhum pelo negócio, entendeu? Então, você tem que ter também. É uma coisa se você tem um negócio, por mais que você tenha uma equipe eficiente trabalhando, você precisa passar lá e mostrar a cara todo dia, né? Ou correr cerca, né? Quem tem propriedade rural lá, pelo menos ver se a cerca está em ordem, tá? Então, dá para fazer automação? Eu com certeza hoje, dentro desses módulos que tem no Profit ou no Black Arrow,
dá para fazer uma coisa, mas a gente não recomenda que se faça isso, tá? Porque já é tão simples, pessoal, é 10 minutos por dia, entendeu? Pelo menos isso, é legal, é gostoso, você vai ver que é prazeroso fazer isso, tá? Então, assim, você põe as compras manualmente, as vendas saem, você só resolve, você coloca no outro dia, tá? Sobre a correlação, tá, Rodrigo, que você perguntou. Então, eu falei assim, são 6 pares, né? Correlação negativa. Em algum momento vai estar andando certinho. 3 pares subindo, 3 pares caindo. Em algum momento vai ter 4 pares subindo, 2 pares caindo. Em algum momento pode ter 4 pares caindo, 2 pares subindo. Então, em 85% das vezes, a correlação funciona. E algumas vezes ela dá uma descolada e ela volta, tá? Então, ela não é uma correlação literal, tá? Assim, 100%. Como é que você fala? Exata, né, Valéria? 85% do tempo ele faz ruído e 85% do tempo ele tem uma correlação exata. Beleza? A questão do swap. Óbvio, a questão do swap é o seguinte, tá? O swap, nos pares que a gente escolhe, ele já é balanceado, tá? Em alguns dias, se tiver um pouquinho mais carregado, assim, já vai abatendo do seu resultado, né? Esse swap que a gente vai pagando, né? Então ele já vai, do saldo que você vê na corretora lá, ele já está descontado esse swap. Então, quando a gente mostra esse resultado ali, 180% que deu na turma 1, 75% no start, já é livre de swap, livre de corretagem, tudo pago, já é um ganho líquido. Por que a gente põe aquele quadradinho ali? Ali é o saldo da corretora. No gráfico do Black Arrow, é o resultado bruto, né? Porque se eu for medir por ali, deu muito mais resultado. Então, a gente, em termos de custo, né? Aí, quanto que representa o swap e a corretagem? Tá? O swap e a corretagem vão representar, em média ali, dependendo do carregamento, dependendo da época, de 3% a 5% do resultado bruto, tá? Então, e ainda assim a gente consegue ter essa performance que a gente mostrou aí, tá? Quem tem 4 mil pode operar 4 pares ou está proibido usar estratégia? Não, Thiago. Mínimo 6 pares, justamente por causa dessa correlação, tá? É o mínimo do mínimo. Eu vou colocar 7, eu vou colocar 8. Não. São grupos de 6 pares. O equilíbrio e a correlação está aí. Qualquer coisa fora disso, você vai desbalancear e não sabemos o que pode acontecer. Tá? O que é o payroll, Paulo Henrique? Payroll é um dado que sai nos Estados Unidos, é o relatório de empregos non-farm, né? Do emprego ali não agrícola. O relatório de quantas vagas de emprego foram criadas, demissões. E isso diz muito o que pode acontecer com a economia americana, né? Se ela está acelerando, pode vir inflação, o que pode acontecer nos juros americanos. Então, é um indicador que sai toda primeira sexta-feira do mês, e o mercado fica muito atento a isso, né? E esse dado costuma trazer bastante volatilidade no momento que ele sai, ou para cima ou para baixo, né? Então, ele sai o dado, tem uma volatilidade. Daí, um pouquinho, o mercado começa a digerir o dado, ele entra uma outra volatilidade, né? Às vezes, na B3, aqui que o pessoal que opera índice, dólar, eles evitam até operar esse indicador aí, porque chega a machucar muita gente. E para a gente é indiferente. Na verdade, a gente torce para esses dados aí, né? Que é um por semana, né? Alguém escreveu aqui, ó. Se tivesse um por dia, então... Poderia ter um por semana. E é verdade. Vamos lá. Gap é vida no Forex. Como fica o custo de corretagem? Acabei de falar, né, Will? Dá para usar o bot do GL? Não dá, tá? Mas ele fica rodando 24 horas. Eu falei assim, só de manhã. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, venho aqui para o meu computador, 7 horas, ajusto as ordens. Vou fazer o que eu tenho que fazer, saio, resolvo as outras coisas dos meus negócios. À noite, agora, aqui, 9, 10 horas antes de dormir, eu passo aqui para desligar o meu computador, eu ajusto as ordens de novo. Ou, se eu ficar o dia inteiro na frente do computador, eu tenho aqui, por exemplo, 4 contas que eu vou rodando. Eu botei cada um som diferente. Parece uma orquestra sinfônica aqui. Tem o dia que começa a ordem. Aí eu pego e vou trocando na hora. Senão eu faço aí 2 vezes por dia só, tá? E aí outra coisa, né? Dá para ter o Black Arrow no celular e às vezes aparece a notificação. Poxa, saiu ordem. Eu posso repor pelo próprio celular ou voltar aqui no computador e colocar. Dá para operar no celular? Dá, mas é horrível. É muito pequeno, muito chato arrastar a ordem precisamente. O mínimo que eu recomendo aí para vocês é um tablet, um iPad, um Samsung ali, um Tab da Samsung, ou um tablet ali legal, já dá para trabalhar, tá? Eu, quando eu viajo, eu não levo nem notebook, eu levo só um tablet e faço os ajustes das ordens pelo próprio tablet, tá? Se a grade chega no objetivo, encerra tudo e começa de novo ou deixa rolando para sempre? Para sempre, tá?
A grade não encerra. Ela vai eterna ali, tá? No curso Espaço de alavancagem ideal, sim, a gente fala qual é a alavancagem que você vai abrir a conta e o espaçamento também já é entregue para vocês. Ó, vocês vão usar esses pares nesse espaçamento aqui, tá? E aí a gente passa tudo, vai tudo prontinho. Ah, mas por que é zero tal? Por que é zero? Por que é isso aqui? Isso aí é a experiência, os dados. O Valério também é sócio de uma empresa de dados quantitativos, né? Isso vem da base de dados, base de estudo. Aí é a fórmula da Coca-Cola, né, Valério? Verdade. O cálculo do espaçamento do range suporta quantos por cento de variação? Valério, você quer explicar isso aqui? Tem uma regrinha ali. Ele é calculado baseado em dado estatístico, tá? O que interessa é a porcentagem que ele vai caminhar e a gente vai limitar ele também. Não vai carregar a linha infinitamente. O que vale é a gestão. A gente limita e quando o mercado estaciona, mesmo que ele tenha carregado de um lado, o financeiro faz você... O interesse é o financeiro, não o estoque. Aí você tira o excesso de linhas e continua a gestão. Se tiver 20K, dá para operar? Continua 6 pares? Rodrigo, 20K, estou falando 3 vezes 6, 18, você vai trabalhar com 3 tabelas, tá? Então, por exemplo, se um par é 0,01 de quantidade, você vai trabalhar com 0,03, tá? Então, a gente vai aumentando a tabela, sempre conjuntos de R$6.000, conjuntos de 6 pares, tá? Então, a gente recomenda no start que você vá até 45 mil, né, galera? Isso se deixar folgado, do 6 passar para 9, a gente recomenda ali um limite de 45 mil em operação. A gente vai orientando dentro. A partir daí já seria o outro caso, com mais pares, porque já é outra coisa. Aí você vai me perguntar, pô, mas se eu chegar nesse valor, eu tenho que parar? Não, você começa a fazer saque, usa esse dinheiro para outra coisa, investe em outra coisa, monta ali uma outra estratégia e vai deixando essa maquininha girar aqui, tá? Mas o start é o começo de tudo. Se você gostar muito, vai mais adiante, e quem gostou muito e foi adiante, aí depois caiu lá num outro sistema aí, no nível 3. Aí... Continua os mesmos pares, Cadu, colocou aqui, tá? Não entendi muito bem o conceito de tabela. Tabela, Rodrigo, não sei se agora você entendeu, tá? Tabela, elas são um conjunto de 6 pares. Para a gente, isso é uma tabela de pares. Cada tabela de pares no start precisa de R$6.000, tá? Então é assim que funciona. Então, por isso que a gente chama de tabela, tá? Porque é sempre um grupo de 6. Você falou R$20.000, eu falo, olha, dá para pôr 3 tabelas de R$6.000, tá? Esse é o conceito de tabela para a gente aqui. Calculou essa relação de quanto tempo no mercado? Anos. O Valério vai ter umas volatilidade de cabeça e de papel, tudo aí, eu tenho até medo de perguntar para ele as coisas. Tem bastante tempo isso daí. Não utiliza bastante... média móvel, nenhum indicador. Não, nada. Esquece, tá? Na verdade, não precisaria ter nem candle. Não precisava nem ser candle, podia ser gráfico. Nem candle, só linha poderia ter. Percentual de lucro, a gente mostrou ali as tabelas, mostrou os gráficos, né? Mas é isso que acontece, Fábio, tá? Quando você multiplicou o lote por 3, você está com 3 tabelas. Entendeu? Essas são 3 tabelas, sacou? Esse drawdown tem stop ou risco é ilimitado? Não gosto da ideia de dormir, não tem. Por assim, como existe correlação negativa, tá? Não existe stop. Outra coisa, esqueça o day trade. Você vai dormir, uma moeda dessa não vai descolar uma porcentagem grande, porque um país de primeiro mundo não consegue descolar de outro dessa forma, primeiro mundo. Ele não consegue descolar 10, 15, 20%. Um cisne negro nosso é 5%, leva 3, 4, 5 dias. E ainda ele é todo calculado dentro do suporte. Pode ser outra corretora que a gente escolher? Daniel, o que a gente recomenda? Que pelo menos tenha a Black Arrow na corretora, tá? Porque senão você não vamos conseguir... Alguém perguntou ali embaixo, posso usar o MT5? Pessoal, a gente não usa... O MT5 outra coisa. É muito bom, só que a gente não vai... mas estou com uma dúvida, um problema no MT5. Esquece... Nós não vamos te dar suporte, não vamos saber nada. Como é que eu resolvo? Não sei. Não sabemos. E vou dar patada no grupo também, entendeu? E outra coisa, outra corretora, nem todas as corretoras têm os pares que a gente escolheu. Aí já... mas vê o outro par para mim. A gente não vai ver. O nosso trabalho é o que é especificado, é o que já está definido. Tudo que for alterar isso, a gente
não vai mexer. A gente tem casos na monitoria, o cara falou assim, mas não quero essa corretora, eu vou para tal corretora. Daí um pouquinho o cara, não deu certo, lá o spread estava ruim, não sei o que tem, não tinha tal par, voltei para cá. Então você pode usar, só que assim, nós não vamos conseguir te ajudar, mas lá não tem tal par, posso usar outro? Cara, é isso aqui, tá? Me ajuda no suporte lá, porque eu não tenho... Cara, não, a gente trabalha com algumas corretoras, por quê? Porque tem acesso direto para resolver problemas. Tá? Então é assim, vocês ficam livres. O que a gente fala, quando a gente mostra algumas aqui, é porque a gente conhece as pessoas, é atendimento humano, né? Não é bot, a gente sabe o que resolver, os problemas que acontecem na Black Arrow a gente sabe resolver, então é o ponto assim, né? Porque então a gente é muito claro nisso. Saiu desse caminho aqui, nós não vamos conseguir te ajudar, depois não adianta ficar bravo comigo com o Valério. Pessoal, já está tudo filtrado. A gente já passou toda a experiência e está colocando aqui o que é o melhor. Então, às vezes a pessoa chega aqui e quer modificar o sistema. A gente fica só olhando. E sabe essa pergunta é legal aqui. Vocês falavam de opções, isso não é opção, deixaram de ensinar opções? ZB Digo. Cara, a gente ama opções. A gente gostaria muito que tivesse opções aqui também, né? Mas não tem, tá? O que a gente faz hoje? O que a gente ensina? O pessoal que entra aqui, a gente entrega um link de um curso nosso de opções gratuito, né, para o pessoal aprender, e muita gente está pegando o lucro que está tendo aqui, colocando na renda fixa, e a gente ensina umas operações, né, para potencialização de renda fixa. Tá? Então, até essa semana, Valério, esqueci de falar, é o vencimento de opções, precisa rolar a operação com a galera. Então, exatamente. Assim, então, além do multigrid, né, a gente passa outras coisas, conversa, explica o mercado, faz essas operações de opções para quem está com lucro, colocando em outro lugar. Então, tem sim, tá? Aqui no Brasil, eu ainda uso muito opções. Infelizmente, aqui no Forex, a gente não tem opções aí de pares de moeda ainda. Se tivesse... Nesse nível, não. Tá? Só bem, mas lá no nível 3 vai ter. Se os parâmetros que são passados por experiência de vocês, então, para manter as operações conforme o mercado muda, é necessário que vocês nos digam quais parâmetros mudar? Ricardo, vamos lá. Não, o que vai acontecer nessa tabela de 6 pares? São países escolhidos, como o Valério falou, desenvolvidos, estáveis, com as taxas de juros muito conhecidas, que variam um pouco, tá? Então, para acontecer ou para precisar ter uma mudança nisso aqui vai levar anos, 3, 4, 5 anos. E o que vai acontecer? Vai parar de funcionar? Não. Pode acontecer de perder um pouco a eficiência ou de ganhar eficiência, tá? Não necessariamente eu vou precisar desmanchar. Observar isso que vai acontecer, tá? Então, assim, de novo, não é uma empresa que produzia petróleo, agora ninguém vai usar mais petróleo, preciso mudar a estratégia. Não, tá? Estados Unidos continua Estados Unidos, Europa continua Europa, Suíça continua Suíça, Grã-Bretanha continua Grã-Bretanha, e assim vai, tá? Então, não precisa ter essa preocupação, não, ok? Para obter os parâmetros depois que acabar o curso, os parâmetros eles não vão mudar por causa disso que eu estou mudando, tá? Hoje, a gente tem FX Globe, tem Zero Market, tem do Prime, tem uma outra aí que deve começar essa semana. A gente está avaliando ainda, mas a questão do Black Arrow, tá? Mas, a princípio, a gente já está trabalhando com essas 3 aqui, ok? Porque um dos requisitos é o Black Arrow, tá, pessoal? Então, a gente tem essas dentro aí. Todas essas aí, a gente tem uma equipe que atende exclusivamente a gente, dá esse suporte e vai trabalhando. Beleza? Acho que eu respondi todos aqui, cheguei no Rodrigo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar dos finalmente aqui, como é que vai funcionar, tá? Black Arrow, certo? Vocês sabem que Black Arrow tem custo, tá? Então, com essas corretoras aqui, a gente trabalhou, por exemplo, aqui alguém colocou, que o Rodrigo colocou, FX Globe, Zero Market, tá? Com a FX Globe, a gente tem uma condição de que, por exemplo, a gente consegue para vocês gratuito, tá? A Black Arrow Plus. Tá, o que custa ali R$ 149,90 por mês. Na Zero Markets, a gente consegue ali os 3 primeiros meses e depois uma taxa de $10, se não girar 2 lotes por mês lá, tá? Então é uma movimentação, tem mês que gira 2 lotes, tem mês que não gira 2 lotes, então assim funciona, tá? Então a gente põe na conta aí, tá? O Black Arrow a gente consegue. Mas e se eu entrar na Zero Markets e não tiver com vocês? Não tem esses 3 meses grátis de Black Arrow ali, tá? E depois, no movimento, ela vai se pagando ali, tá? Quem entrar ali, tem a Black Arrow tá inclusa aqui no pacotão,
tá? O que mais que a gente vai ter ali, tá? Normalmente seria assim, você abre ali o Multigrid, você vai receber o seu login e senha da Hotmart, vai entrar ali na área de membros, né? Ter acesso à comunidade. Deixa eu mostrar aqui como é que é lá, o que vocês vão encontrar lá dentro. Peraí, aqui, ó. Apareceu aí? Apareceu, tá? Então, vamos lá. Multigrid Start, tem esses dois caras bonitos aqui, tá? Aí tem tudo aqui, né? A comunidade do WhatsApp, onde a gente vai entrar, né? Receber as informações, conversar entre vocês. Tem um módulo de boas-vindas, tem a apresentação. Aí começa a parte teórica aqui, né? Entendendo a volatilidade, as correlações, falando de taxa de juros swap, os contratos, essa questão das posições alta e baixa, os pares de moeda, composição financeira, né? Os espaçamentos, montagem e estratégia, tá? E aqui, tudo isso aqui já está gravado e liberado, que vocês vão entrar e assistir, tá? Módulo 10, é aqui que a brincadeira, a prática começa de verdade, tá? Isso aqui não tem gravado, porque isso aqui a gente faz ao vivo com vocês. A gente vai marcar, então a gente vai ter uma aula. Primeiro a gente vai ter, essa semana já na quinta-feira, para quem entrar, a gente já vai ter uma aula inaugural, já para tirar dúvida, já vai bater o papo sobre a teoria, já explicando como abre conta, e aí depois a gente já vai para a próxima aula lá marcar de montar o gradeamento. Aí eu abro aqui, configuro a minha Black Arrow, né? Coloco ali os pares, coloco tudo, prontinho. Ah, mas posso montar junto? Se você tem essa habilidade, você pode montar. O que a gente recomenda? Que você assista atentamente, acabou aí, no outro dia de manhã você pega o vídeo, pausa, monta para quem não tem habilidade, ou assiste de novo e assim vai, tá? Então, a partir daqui, tá? A gente não tem, isso aqui a gente faz ao vivo, ok? Aula de suporte, são as aulas ao vivo que a gente tem semanal que vai rolando, tá? Aí um questionário de avaliação e aqui o material, quando a gente põe o material de apoio, apresentação, tudo que a gente traz aqui, a gente vai colocando aqui dentro, tá? Então já está tudo prontinho aqui. Quem já começar aqui já pode ir devorando a teoria. Poxa, mas esse monte de aula aqui, cara, é rapidinho, não deve dar 2 horas de treinamento teórico, porque realmente vocês vão aprender aqui na prática, no dia a dia, com a gente, tirando dúvida no grupo, falando, e somos Valério e eu no grupo, tá? Que estamos ajudando ali e conversando, ok? Então, deixa eu parar a tela aqui de novo e voltar para o... Bom, então, as nossas aulas são no Zoom, né? Então você precisa instalar o Zoom, aprender, isso aí é facinho, como é que instala, só procurar Zoom, webinar, vai receber um link da aula, onde você vai entrar e vai trabalhar com a gente ali, tá? Você tem 6 meses de acesso ao curso, e a gente tem um tempo de suporte online, e depois que a gente para, e depois você, suporte ao vivo nosso, e depois você continua com o conteúdo gravado ali para assistir. Todas essas aulas ao vivo que a gente faz ficam gravadas, tá, pessoal? Ah, não pude participar da aula hoje. 24 horas depois ela está disponível para assistir lá, tá? Então, tudo isso aqui, o Multigrid Start que vocês viram aqui na tela, né? Ele custaria ali um investimento de R$3.000 para entrar no Multigrid Start. É R$3.000 que eu preciso para entrar. E lembra, você precisa de R$6.000 para montar a carteira, tá? E é assim que vai. Só que hoje, tá? A gente tem uma condição especial. Tá? Black Arrow está incluso ali. Na Globo a gente tem ele free. Na Zero Market a gente tem ele com, como fala assim, né, com desconto no começo, né? Na do Prime, para quem for usar do Prime, ele entra, né, com um giro mínimo ali que dá dos grids. Então a gente consegue essas condições ali, tá? Então só aí a gente já economizaria ali quase R$2.000 de Black Arrow por ano ali, tá? E o suporte vai ser dobrado. Em vez de 4 aulas ao vivo, a gente vai, que seriam ali, né, 1 mês de suporte, 4 aulas ao vivo, sem contar essa primeira aula aqui, a gente já passa para 2 meses de suporte, ou seja, no mínimo 8 aulas ao vivo, tá? E assim, no mínimo, a gente vai entregar 8 aulas ao vivo, a gente vai estar ali por 2 meses juntos, né, dentro do grupo, fazendo esse encontro ao vivo ali, por no mínimo 2 meses. Então, ó, daqui a pouquinho, né, vai ficar liberado. A gente não, que assim, cara, não tem limite de vaga. A única coisa que a gente tem é limite de prazo. Como assim, Fabrício? Vai ficar aberto ali até sábado no máximo, tá? Para a gente fechar isso aí, porque a gente já vai começar a aula prática na semana que vem. E aí a gente tem se está todo mundo no grupo, se tudo funcionou, tá?
Então, porque a gente já quer botar a mão na massa na semana que vem. Pá, tô na dúvida, Fabrício. Preciso pensar, não sei direito, preciso digerir de novo esse negócio. Ah, não consegui entrar agora, não vou conseguir entrar essa semana, não tenho capital, tá? Pessoal, mais para frente, sei lá, a gente não abre muita turma, porque a gente, como vocês viram ali, a gente acompanha a turma, né? Então, talvez daqui daqui uns 6 meses, talvez a gente tenha uma outra turma de novo ali, tá? A gente vai trabalhando assim, porque a gente tem as monitorias andando e dá esse suporte para o pessoal aqui do Start também, tá? Ah, não consigo entrar agora? A gente entende, né? Mas dá para ir juntando, dá para buscar uma outra turma lá, tá? Mas para essa aqui a gente está fazendo essa condição aqui. Por que entrar logo também? Quinta-feira agora a gente já vai fazer uma primeira aula ao vivo, né? A gente já vai marcar, sentar, conversar, discutir a teoria, não entendi tal coisa, explica isso aqui de novo, como que eu já vou abrindo conta, ali tem o vídeo, como é que eu abro a conta, como é que eu faço, como é que eu deposito, como é que eu transfiro, a gente já tem tudo ali, a gente pode ir tirando essas dúvidas aí, tá? Então, pessoal, a princípio é isso. Formas de pagamento, tá aqui, tá? As formas de pagamento da Hotmart, tá? Eu acho que a Hotmart parcela em até 12 vezes lá, tem o acréscimo da Hotmart, mas parcela em 12 vezes lá, dá para usar mais de um cartão, 2 cartões, tudo isso lá, tá bom? Poxa, mas eu não tenho dinheiro agora, posso fazer o curso na hora que eu tiver, assim, não tenho dinheiro, eu tenho só 6 mil, tenho 3 mil agora e tenho 3 mil, mas tenho só 3 mil para investir, posso? Assim, cara, entra, acompanha, junta o dinheiro, né, e monta a carteira, não vai montar grid com trade, você vai estar muito mais alavancado e vai dar problema e depois você vai falar, galera, vai lá. Tem uma pergunta aqui se vai ter um bônus de opções. Sim, a gente dá o link do nosso curso da Nelógica de opções também, tá? E também as operaçõezinhas de opções, né, galera? De renda fixa. E também aí a gente mostra a operação de opções para você potencializar no ano a sua renda fixa, tá bom? Operaçãozinha muito simplesinha e que dá um resultado extremamente seguro e sólido no ano. Então, ó, as inscrições estão oficialmente abertas, fechou? Que a gente é chato, a gente não dá desconto, a gente dá resultado, viu, pessoal? Exatamente. A gente briga que a gente não dá desconto, a gente dá resultado. Não adianta dar um desconto e o curso e tudo ser uma porcaria, sabe? Vamos resumir aqui. Você vai receber acesso ao curso, você vai receber a plataforma Black Arrow, gratuita por esse período. Como bônus, você, ao invés de 4 encontros ao vivo, você vai receber 8 encontros ao vivo. Você vai receber o acesso ao Multigrid Start, né? As aulas teóricas, que eu já mostrei aqui, né? A Black Arrow você vai usar ali por um tempo e vai receber ali o suporte junto com a gente ali, tá bom? Nessas condições. Então, é isso que você vai receber aqui, tá? E a gente espera vocês lá, em breve. Quero ver a maioria de vocês aqui junto com a gente já na quinta-feira, na nossa primeira aula ao vivo, para tirar dúvida, para a semana que vem a gente meter marcha nesse negócio aqui. Beleza? Bom, e eu queria complementar aqui, tá, pessoal, entre as turmas do FX que a gente fez e do Start, nesse 1 ano de trabalho, o sistema foi tão bem aceito que houve um aporte de 22 milhões e nós já geramos 10 milhões e 300 mil em ganhos aí para os nossos alunos, tá bom, pessoal? Então, isso aí já são mais de 500 contas abertas, tá? Não, Miller, todas as entradas, tá tudo definido, né? Não existe ponto de entrada, você vai entender lá, a gente vai dar um grid pronto, com entrada, com saída, tá? Você vai entender lá, o negócio é muito fácil, cara, é tão fácil, assim, não é possível que é fácil desse jeito, tá? Como o Valério falou, a gente tem muita gente aposentada trabalhando ali, fazendo, porque, sinceramente, é difícil achar algo tão fácil assim, tão mastigado para trabalhar, tá? Tá aqui os colegas no chat que não deixam, confirmam aí o que eu estou falando aqui, a tamanha simplicidade que é, tá? Então não precisa ficar preocupado com isso não, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, estamos aqui junto há quase 2 horas. O que sobra para você gerenciar, Miller? Você só vai arrastar um gradeamento, que você vai entender o que eu estou falando lá, tá? Tá ali a frase, ó, quem está fora, na verdade, quem está fora não acredita, quem está dentro também não. Então é assim, é super simples. Você vai gerenciar só essa sua grade de ordens ali, tá? Imagina ali, ó, se você é pescador, você armou um monte de vara, você só tem que passar, ver se tem isca nas varas de vez em quando, tá bom? É isso que você vai gerenciar, beleza? Pessoal, muito obrigado de coração. Está aberta aí mais uma oportunidade para a gente trabalhar junto e ganhar dinheiro junto. Fechou?
Valério, boa noite. Galera, boa noite.